Ora então, penso que o som está a funcionar. Boa tarde a todos e a todas. O meu nome é Carlos Pereira, sou vogal do Conselho Diretivo do Instituto Português do Desporto e Juventude e estou aqui neste momento, sobretudo porque este é um espaço precisamente do Instituto Português do Desporto e Juventude. Agradeço à AMA a oportunidade de acolhermos este workshop. Este espaço é um espaço que faz parte da rede do Conselho da Europa com certificação de qualidade, como Centro de Juventude do Conselho da Europa, desde 2015, e é sobretudo um espaço que reúne valências que pretendem promover a participação dos jovens. Estão aqui alojadas muitas associações juvenis e também, para além deste espaço, deste auditório, existem uma série de outras valências, salas para reuniões e para outro tipo de trabalho e, portanto, estamos aqui com uma plateia, sobretudo, da administração pública, provavelmente de pais também, e, portanto, aproveitar este momento para dar a conhecer também o espaço e para que o utilizem, vocês, os vossos filhos e, portanto, familiares que estejam sobretudo nesta faixa etária mais jovem. Depois, agora mais centrado aqui na questão do workshop e do trabalho no âmbito que a AMA está a desenvolver nestes workshops e também dar só uma palavra relativamente à particular coincidência de ser um tema que é muito caro ao IPDJ. Eu penso que a todas as organizações, desde 2017-16, através de vários projetos SAMA, que também temos vindo a desenvolver um projeto de dados. A informação, nem de propósito, quando estamos a falar da participação de cidadãos, é fundamental que seja disponibilizada a informação, a imensa informação que nós temos, todos os organismos públicos, para tornar todas as nossas decisões mais transparentes e, sobretudo, também para podermos tirar proveito e criar valor com essa informação. E, portanto, penso que é com muita motivação que vamos hoje todos participar nesta sessão. Eu vou ter que me ausentar por volta das 15h30, mas desejar a todos que tirem o maior proveito possível desta iniciativa. Obrigado. Obrigada. Obrigada, boa tarde a todos. Eu, antes de mais, gostaria de agradecer ao IPDJ o facto de ter disponibilizado este fantástico espaço com ótimas condições para podermos fazer esta sessão. O IPDJ tem participado em todos os grupos de trabalho e não só no contexto do CETIC, como também dos representantes tecnológicos, que é uma task force onde temos falado bastante deste tema, e sem este espaço também não seria possível reunirmos aqui este grupo de forma cómoda, como penso que todos estão. Agradecer também a todos os participantes que demonstraram interesse em vir ouvir falar deste tema, que é tão relevante, e dizer que o tema dos dados abertos não só faz parte dos eixos de atuação da estratégia de transformação digital para a administração pública, e este workshop enquadra-se precisamente nesse contexto daquilo que são as medidas previstas para a transformação digital até 2026, a estratégia que permanece em vigor, como também o tema dos dados abertos faz parte daquilo que são os princípios do governo aberto e dos compromissos que Portugal assume com um conjunto de países, e estas medidas enquadram-se também naquilo que são os compromissos para divulgar a informação, para a partilha de conhecimento e, mais concretamente, para a partilha dos dados abertos, cuja sua reutilização tem um elevado contributo para o desenvolvimento da nossa economia, da investigação, de todas as áreas de conhecimento, universidades, criação de novos negócios, e é um pouco sobre isto que vamos falar hoje. Vamos ter aqui várias sessões ao longo da tarde para explicar, em primeiro lugar, o que é que são os dados abertos e qual a importância que eles têm para o desenvolvimento da economia e da própria sociedade, para a transparência das organizações, e também aquilo que é o regulamento que está em vigor relativamente àquilo que são considerados os dados abertos de elevado valor e o papel que cada uma das organizações tem para a criação desse valor, e entraremos em detalhe um pouco mais sobre o regulamento, o que é que ele traz também em termos de obrigações para o nosso país. É um regulamento europeu, é algo que tem sido destacado por várias medidas a nível europeu e que se refletem nas nossas estratégias aqui no campo nacional.
E depois teremos aqui também espaço para debate com organizações que têm desempenhado também um papel fundamental para a partilha de dados e o potencial das suas reutilizações, como é o caso da Direção-Geral do Território e do INE, que farão parte aqui do debate. Algumas das pessoas, quando fizeram a inscrição, colocaram algumas perguntas de sugestão, elas serão tidas em conta aqui nos momentos de debate. Resta-me agradecer a todos a vossa presença e o interesse demonstrado neste tema e desejo a todos uma boa sessão e que seja de valor para todos o conhecimento que queremos agora partilhar convosco. Muito obrigada e passo a palavra ao meu colega António Soares. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. O nosso obrigado pela vossa disponibilidade para estar aqui, para nos ouvir. Eu vou-vos falar, portanto, de dados abertos e HVDs, na nomenclatura inglesa High Value Datasets, ou conjuntos de dados de elevado valor. Vou ainda vos falar um pouco de reutilizações e como contribuir para o dados.gov, na parte final. O que são dados abertos? Portanto, são dados que toda a gente pode aceder, usar, modificar, partilhar para qualquer propósito, sem qualquer restrição. Portanto, esta é a definição de dados abertos. Cabe-me a mim incluir um ponto adicional que é também dentro do uso da lei. Com os novos desenvolvimentos do AI, temos que calcular esse dado. Portanto, quando falamos para qualquer uso, significa também para uso económico, portanto, para benefício económico de quem os usa. Já aqui foi falado, portanto, a administração pública tem um acervo importantíssimo de dados abertos sobre todos nós e toda a nossa sociedade, e faz parte das políticas de governo aberto abrir esses dados, veiculando os princípios da transparência, democracia, participação e colaboração. É indiscutível o valor dos dados na nossa sociedade e, em particular, os dados abertos. As estimativas para 2025 são de mais de 300 mil milhões de euros associados ao valor dos dados abertos. Todos nós sabemos já isso relativamente aos dados, que eles podem proporcionar aumentos de produtividade, eficiência, salvar vidas, economizar tempo, etc. Há 3 instrumentos legislativos importantes relativos aos dados abertos. Relativos aos dados gerais, há outros que não vou aqui falar, vou-me focar nestes, que são relativos aos dados abertos. Temos, portanto, uma diretiva europeia de 2019 a 1024 que estabelece, portanto, digamos, as regras da reutilização da informação do setor público a nível europeu. Ela é transposta aqui do lado direito para a Lei Nacional número 68, de 2021. Portanto, transpõe esta diretiva. Um dos aspectos relevantes desta diretiva é que estabelece o portal dados.gov como o portal nacional dos dados abertos da administração pública. Em 2023, portanto, no ano passado, no início, saiu um regulamento de execução, o número 138, que estabelece portanto, mais detalhes acerca dos High Value Datasets, HVDs, que irei falar dentro de pouco. Relativamente à Lei número 68, portanto, ela estabelece o catálogo central dos dados abertos em Portugal para a administração pública, o dados.gov, que imagino a maior parte de vós já conhece o portal, e tem como função referenciar, publicar, alojar dados abertos de diferentes organismos e setores da administração pública central, regional e local. Mas não só, também de privados e cidadãos que queiram partilhar, portanto, os seus dados e também sobre outras formas de interação com o portal. Este portal também indexa conteúdos alojados noutros portais de dados abertos, como é, por exemplo, o SNIG, o portal de dados geográficos, que vai ser aqui falado esta tarde, e também, por exemplo, o portal aberto de dados da saúde.
Portanto, o portal tem como missão facilitar a pesquisa e localização de datasets, portanto, conjuntos de dados, deve oferecer o máximo de qualidade e fiabilidade e deve ser promotor de reutilizações. Eu vou falar mais à frente do que são as reutilizações, mas tem uma importância fundamental neste ecossistema dos dados abertos. Portanto, o dados.gov, aqui à direita temos um print screen, portanto uma imagem da interface do portal. Alguns números são que temos cerca de 9.700 datasets, cerca de 70 reutilizações, mais de 7.000 utilizadores e uma questão que nós estamos sempre a refletir é a questão da visão para o portal. Como vocês devem imaginar, os tempos vão mudando, as exigências vão sendo outras e o portal tem que acompanhar essas exigências. E se o portal aqui há uma década procurava abrir dados, portanto, dentro da cultura do movimento, um movimento cultural de abertura de dados, passámos depois para uma cultura de dados de open by default, portanto, aberto por omissão e fechado quando necessário, por questões de privacidade e segurança. Hoje em dia os portais estão-se a mover para outra onda, uma terceira onda, que é de by demand, ou seja, os portais têm que dar resposta às exigências de mercado de dados abertos. Esse é um grande desafio que temos pela frente, estamos a pensar nisso, como acompanhar essa terceira onda. Mas o que é certo é que temos estado muito focados, portanto, nesta segunda onda, open by default, e continuamos a interagir com as entidades nesse sentido. O portal é assente numa framework que se chama UData, que é desenvolvida por uma empresa francesa. E depois, mais à frente, no debate, podem perguntar mais detalhes acerca do portal. O portal está enquadrado, portanto, numa rede a nível europeu, onde o dataeuropa.eu tem um portal europeu de dados abertos. Todos os portais nacionais de Estados-membros e não só outros portais nacionais europeus de dados abertos são catalogados por este portal europeu, assim como outras instituições europeias. O standard de metadados privilegiado é o DECAD, que está assumido como o standard escolhido a nível europeu, que também poderemos falar mais à frente. Chama a atenção que este data.europa.eu contém também a Academia Europeia de Dados e é muito interessante e aconselho-vos todos a visitar. Tem imensos conteúdos muito relevantes sobre os dados e dados abertos. Saltando então para o tal regulamento de discussão que visa os dados de elevado valor, os HVDs, estes dados foram escolhidos após um estudo e um estudo detalhado para identificar que dados seriam estes com maior potencial socioeconómico. Eles foram identificados e neste regulamento é exigido que eles sejam disponibilizados com o mínimo de restrições para o seu uso, o mínimo de restrições técnicas e legais. Aqui vemos, portanto, uma timeline, temos ali umas macrofases que depois vou falar no fim, de um alinhamento aqui com o CETIC relativamente ao plano de ação para que possamos dar cumprimento a este regulamento. Uma deadline muito importante é 9 de junho de 2024, já este ano, que é quando este regulamento passa a ser aplicável. Portanto, ele entrou em vigor na data em que ele foi publicado, 20 dias depois, e será aplicável em breve. Já na diretiva, a tal diretiva europeia que vos falei foi transposta para a lei, se falava nos dados de elevado valor, nos HVDs, e já estavam definidas as categorias temáticas, que são 6. Geoespacial, observação da Terra e do ambiente, meteorologia, estatísticas, empresas e propriedade de empresas e mobilidade. Estes devem, portanto, ser disponibilizados gratuitamente, em formato aberto e legíveis por máquina e acessíveis via API. Estes requisitos técnicos, obviamente, vão de encontro aos princípios FAIR, de facilidade de localização dos datasets, acessibilidade, interoperabilidade e reutilização. A pergunta que se pode fazer é como é que
nós damos cumprimento a este regulamento, não é? No nosso entender, tem que haver cooperação entre as entidades, sendo que a AMA assume o papel de facilitador, coordenador, ponto de contacto com os outros Estados-membros, e temos-lo feito. E uma certeza é que o dados.gov tem que refletir, portanto, essa divulgação dos dados de elevado valor, que são também dados abertos. O papel das entidades, como vocês vão ver a seguir, no nosso entender e no entender de algumas entidades com quem temos já colaborado, as entidades devem, e porque possuem o conhecimento e a expertise sobre os temas, devem identificar quais são os conjuntos de dados que são de elevado valor que têm, portanto, dentro das suas instituições. Há um conjunto de requisitos técnicos muito detalhados, que eu vou falar um bocadinho mais à frente, e que... peço desculpa. E também devem, portanto, providenciar os requisitos técnicos para a sua divulgação, nomeadamente APIs. Este regulamento de execução, portanto, tem um conjunto de exigências relativas aos conjuntos de dados. Aqui, por exemplo, à direita, para esta categoria temática dos observações da Terra e do ambiente, temos então um conjunto de temas que estes conjuntos de dados têm que obedecer. Só para vos mostrar a complexidade disto, por exemplo, relativo aos dados meteorológicos, temos aqui a tabela que está descrita no regulamento, no anexo do regulamento. É super detalhada a nível dos formatos com que têm de ser divulgados os dados, os atributos, a granularidade espacial, temporal, as taxas de atualização, etc. Portanto, só mesmo quem trabalha com estes dados é que pode, de facto, decifrar estas exigências. Da mesma forma, para os dados estatísticos, temos aqui, portanto, uma tabela que mostra quais são os dados, os níveis de desagregação, as faixas etárias com que eles têm que estar desagregados, e levanta essa questão: será que, por exemplo, o INE tem que redesenhar os processos de geração dos conjuntos de dados? É uma pergunta muito interessante. Temos na categoria temática das empresas e propriedades de empresas, temos também um conjunto de exigências, portanto, informação base sobre as empresas, com os principais atributos, datas de registro, nomes, etc. E chamo a atenção para 2 artigos, muito brevemente. Portanto, no artigo 3 deste regulamento, que visa as entidades, diz que devem ser elas a assegurar a disponibilização, portanto, a identificação e a disponibilização segundo os critérios exigidos pelo regulamento, APIs, documentação da API. Todos estes detalhes depois podemos ver no debate, não vos vou lançar aqui com estes detalhes todos agora. E então, relativamente ao artigo 5, é definido os tempos de reporting à Comissão Europeia. Ela deve ser feita de 2 em 2 anos, portanto, terá que ser elaborado um relatório de 2 em 2 anos, e pensamos que a AMA poderá, portanto, coordenar-se com as entidades, coligir esses relatórios das várias entidades para produzir um documento final. Chama a atenção que ainda não se sabe quais são, algumas coisas já se sabem relativamente a esse relatório, portanto, catálogo de dados, documentação da APIs, etc., mas não sabe qual será o formato desse relatório. Vamos ver mais à frente, portanto, eu não me vou alongar aqui, mas vamos ver como esta cooperação se fez com a DGT, e iremos ir ver isso na apresentação a seguir. Reutilizações. As reutilizações são qualquer produto que nós façamos com os dados, sejam elas visualizações, gráficos, dashboards, aplicações, modelos, e tem uma importância vital no nosso portal dados.gov, nosso nacional, porque de facto deve ser a monta das reutilizações e incentiva todas as entidades que disponibilizam dados abertos também a publicar as reutilizações no dados.gov. Temos aqui um exemplo, em rodapé podemos ver algumas das legendas que identificam esta reutilização. Portanto, é um dashboard da Administração Pública Local, da Câmara Municipal de Lisboa, na realidade um modelo preditivo sobre micromobilidade, uma reutilização muito interessante e sofisticada. Temos aqui de uma empresa privada, a REN, disponibiliza a desagregação dos dados referentes à energia, à distribuição da produção de energia diariamente, através do seu Data Hub. Temos aqui uma reutilização de um conjunto de académicos muito curiosa que faz a rastreabilidade das mudanças das notícias na imprensa ao longo do tempo, com base num arquivo de dados chamado arquivo.pt.
Temos aqui muito importante esta reutilização da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, tem um dashboard com os eventos, portanto com os incidentes a nível nacional, disponibiliza uma API para a recolha destes dados e isso possibilita que outros façam reutilizações usando esses dados. E trago aqui exatamente esta reutilização por isso, porque temos mais 2 agentes, digamos, que utilizam os dados, utilizam a API da autoridade para fazer suas reutilizações. Portanto, à esquerda temos de uma reutilização que foca nos incêndios em Portugal, feita por uma organização da sociedade civil, e ao meio uma app que está integrada no WhatsApp, que mostra, portanto, manda para as pessoas notícias de incidentes regionais, feita por um privado. Aqui, esta é uma reutilização que nós temos um carinho especial, porque é feito na AMA, que é o portal Mais Transparência. Imagino que a maior parte de vós conheça. É um portal que hoje em dia tem um impacto muito grande, a nível da imprensa e não só, que foi premiado internacionalmente e nacionalmente, e para o qual contribuem 8 entidades com dados do Orçamento de Estado, do PRR, etc. Para terminar, chamamos a atenção que para partilhar dados abertos no portal não é difícil, registra-se um utilizador, registra a sua entidade, publica os seus dados e publica as suas reutilizações se as tiver. Há várias formas técnicas de o fazer e termino aqui fazendo uma menção ao CETIC, a um plano de ação que foi coordenado com o CETIC, que está alinhado exatamente com este nosso desígnio de ter mais dados abertos a nível nacional, mais transparência, mais criação de valor, e que o documento detalhado sobre este plano de ação está disponível no site tic.gov.pt para a vossa consulta. E pronto, esta foi a minha apresentação. Espero que vos tenha sido informativo e vos tenha trazido algum valor. Obrigado. Chamo de seguida aos meus colegas da DGT, Danilo Furtado e Alexandra Fonseca. Muito obrigado. Muito obrigado, António. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de, em nome da Direção-Geral do Território, agradecer à AMA o convite que nos foi efetuado para estarmos aqui presentes para, no fundo, apresentarmos o trabalho que está a ser desenvolvido pela DGT, portanto, em conjunto com as entidades do Sistema Nacional de Informação Geográfica. Já vou falar a seguir sobre esta temática, na identificação dos conjuntos de dados de elevado valor, os tais HVDs que o António falou, tendo em vista o cumprimento até junho de 2024 das exigências do Regulamento de Execução da Diretiva dos Dados Abertos. Portanto, esta apresentação está dividida, dividimos esta apresentação em 2 partes. Nesta primeira parte eu vou fazer um breve resumo sobre o Sistema Nacional de Informação Geográfica, como ele está organizado, como todo o trabalho colaborativo tem sido desenvolvido, e depois a minha colega Alexandra Fonseca irá apresentar então a parte do trabalho que está neste momento a ser desenvolvido em conjunto com as entidades do COSNIG na identificação dos conjuntos de dados de elevado valor. Relativamente ao Sistema Nacional de Informação Geográfica, portanto, o Sistema Nacional do SNIG é uma infraestrutura nacional de informação geográfica que, através do seu Registro Nacional de Dados Geográficos, o RNDG, permite o registro, a pesquisa, a visualização e a exploração de informação geográfica sobre o território nacional. Portanto, esta parte do registro é feita por entidades produtoras de informação geográfica. Portanto, qualquer entidade pública ou privada, se quiser, pode registar os seus metadados no SNIG. Portanto, o SNIG não aloja nem dados, nem serviços, a única coisa que aloja são metadados. Depois os dados e os serviços estão alojados nos endpoints das respectivas entidades. O Registro Nacional de Dados Geográficos não é mais do que o catálogo de metadados de toda
não é mais do que catálogo de metadados de toda a informação geográfica produzida por entidades públicas e entidades privadas. Mas enquanto que os dados oficiais das entidades públicas é de registro obrigatório no SNIG, os dados das entidades privadas e da academia, portanto, não são de inscrição obrigatória. De referir que o Registro Nacional de Dados Geográficos está integrado no SNIG e o seu acesso é feito através do geoportal do SNIG. Todos os metadados submetidos no Registro Nacional de Dados Geográficos têm que estar de acordo com o Perfil Nacional de Metadados, que é o perfil MIG, que é o Metadados de Informação Geográfica. Este perfil MIG está de acordo com as normas europeias, da ISO, as normas internacionais da ISO, do Open Geospatial Consortium e a norma europeia do INSPIRE. Portanto, em termos de coordenação, esta é a estrutura organizacional do SNIG. Portanto, a Direção-Geral do Território é a entidade responsável pela coordenação do SNIG e é também o ponto de contacto nacional para a implementação da Diretiva INSPIRE em Portugal. Portanto, a coordenação estratégica é assegurada pelo Conselho de Orientação do SNIG, o COSNIG, que é presidido pela DGT. O COSNIG tem também a coordenação de dois grupos importantes, o grupo SNIG local e o grupo de monitorização e report. O grupo de trabalho SNIG local tem a ver com o facto de, até agora, a DGT, os registros dos metadados no SNIG, estarem muito centrados nas autoridades públicas a nível nacional. Portanto, aquilo que nós queremos é trazer os municípios, que são produtores de enormes volumes de informação geográfica, queremos trazer esses municípios para que registrem os seus metadados no SNIG. E então foi criado este grupo de trabalho em que os municípios estão representados através das comunidades intermunicipais. Depois temos o grupo de monitorização e report. Este grupo de trabalho tem a ver com a monitorização que todos os Estados-membros têm que fazer anualmente, referindo para a Comissão Europeia, referindo qual é que é o estado da implementação da Diretiva INSPIRE em Portugal. Depois temos que a coordenação operacional do SNIG é feita pela DGT. O COSNIG, como o António já referiu, é composto por 37 entidades da administração pública, produtoras de informação geográfica e tem intervenção em diferentes aspectos associados ao desenvolvimento do SNIG, como, por exemplo, a aprovação de orientações estratégicas e de objetivos gerais do SNIG, a aprovação de documentos técnicos e guias de apoio que saem muitas vezes dos grupos de trabalho que existem no SNIG, a promoção da boa articulação entre os membros da rede do SNIG e a apreciação de eventuais situações de divergência de interesse. A coordenação operacional, como eu já disse, é da responsabilidade da Direção-Geral do Território. Esta coordenação está relacionada com a gestão de diversas atividades do SNIG, como, por exemplo, a gestão do geoportal do SNIG, a gestão do Registro Nacional de Dados Geográficos, a elaboração, através destes grupos de trabalho que nós temos grupos de trabalho temáticos que acompanham a diretiva INSPIRE, temos as redes temáticas, temos gestores de metadados e gestores de serviço, ou seja, cada entidade nomeia um gestor de metadados e um gestor de serviço e estes gestores são responsáveis perante a instituição, perante o SNIG, não é? Dessas instituições, são responsáveis dessas instituições perante o SNIG. Portanto, todo este trabalho é coordenado pela DGT, neste caso. Relativamente à diretiva INSPIRE, portanto, o SNIG desempenha um papel importante, quer no apoio, quer no acompanhamento das atividades relacionadas com a implementação da diretiva INSPIRE em Portugal. Eu destaco aqui duas atividades importantes que temos vindo a desenvolver. Portanto, uma é o acompanhamento dos grupos de trabalho de manutenção
e implementação Inspire. Este grupo de trabalho está subdividido em 2 grupos, em 2 subgrupos. O subgrupo MIG é um subgrupo mais político, enquanto que o MIG-T é um subgrupo mais técnico, em que são discutidos aspectos técnicos da implementação dos metadados, dos serviços, e são dadas indicações aos Estados-membros da forma como implementar esses metadados e esses serviços. Outra atividade importante aqui tem a ver com os conjuntos de dados de elevado valor e tem a ver com esta ação que aqui existe, foi agora criada no MIG, que tem a ver com o alinhamento daquilo que é a diretiva Inspire, porque a diretiva Inspire também reporta. No âmbito da diretiva Inspire, os Estados-membros têm que reportar à Comissão Europeia conjuntos de dados e serviços de dados geográficos, e agora temos os HVDs. Portanto, no fundo, estamos a acompanhar esta ação de alinhamento entre a diretiva Inspire e os HVDs. Ora bem, não podia deixar de referir aqui esta boa articulação que existe entre o catálogo de metadados do SNIG e o catálogo de dados.gov. Portanto, as fichas de metadados que têm políticas de dados abertas registadas no Registro Nacional de Dados Geográficos, portanto, são colhidas por processos de harvesting para o dados.gov. Portanto, há aqui todo um trabalho que foi feito em conjunto entre a DGT e a AMA, ali na pessoa do António, em que foi muito útil a ajuda que nos deu para que este processo de interoperabilidade entre o SNIG e o dados.gov corresse sem problemas. Isto quer dizer que todos os conjuntos de dados geográficos identificados como dados abertos estão neste momento registados também no SNIG. Isto é no dados.gov. Portanto, isto é um trabalho que ainda está em curso, ainda há muitas entidades que temos que trabalhar para que os seus metadados sejam registados no dados.gov. E, por fim, gostaria de deixar aqui alguns números relativamente ao SNIG. Portanto, no Registro Nacional de Dados Geográficos existem atualmente 587 entidades com metadados registados no SNIG. Portanto, no SNIG estão registados cerca de 4.529 conjuntos de dados geográficos e séries para o continente e para as regiões autónomas, dos quais 2.504 são considerados dados oficiais, ou seja, dados das entidades públicas. E um número importante, que é mais de 60% dos conjuntos de dados registados no SNIG, estão com políticas de dados abertos, e muitos deles entram na categoria dos high-value datasets. Portanto, todo este trabalho que nós temos estado a fazer na identificação dos conjuntos de dados geográficos vai ser apresentado agora pela minha colega Alexandra Fonseca. Obrigada, Danilo. Boa tarde a todos. Tenho que baixar o microfone. Boa tarde a todos. Então, depois desta introdução feita, esta apresentação sobre o Sistema Nacional de Informação Geográfica, eu pegaria agora então nas categorias temáticas que estão estabelecidas na Diretiva de Dados Abertos, para então passarmos para, no fundo, este trabalho que em conjunto temos vindo a fazer, foi uma decisão tomada no Conselho de Orientação do SNIG, no COSNIG, que foi mencionado pelo Danilo, e foi decidido que iríamos fazer uma análise dos conjuntos de dados geográficos que estão no SNIG ou não, outros também, pelas entidades, para perceber quais é que seriam conjuntos de dados de elevado valor de acordo com estas categorias. E, portanto, destacando novamente aqui as categorias temáticas dos conjuntos de dados de elevado valor, estabelecidas no Regulamento de Execução, podemos constatar que há 3 categorias temáticas que têm claramente a ver com informação geográfica e que estão associadas à Diretiva Inspire. E são elas a categoria geoespacial, como é natural, a observação da Terra e do ambiente e a mobilidade.
Um outro aspecto que é também importante destacar é que, contabilizando dos temas HVD identificados no anexo do regulamento, quais é que são temas INSPIRE, constata-se que cerca de 50% dos temas são temas INSPIRE, ou seja, cerca de 50% dos HVDs são temas INSPIRE. É uma análise importante, uma vez que todo este esforço que estamos a fazer no contexto do SNIG poderá contribuir significativamente para a implementação da Diretiva de Dados Abertos e do seu anexo do Regulamento Executivo. De facto, e tal como já foi referido pelo Danilo, este assunto está a ser estudado no âmbito do INSPIRE, tendo sido criada a tal ação específica no programa 2020-2024 do MIG, que no fundo se centra no alinhamento dos dados abertos INSPIRE com os HVDs, tanto em termos de mapeamento no fundo dos metadados, o ISO e DECAT, e também no que se refere à gestão dos dados considerados dados prioritários INSPIRE, que foi também um esforço que há uns anos foi feito no âmbito do INSPIRE para identificar os dados que são prioritários, relativamente aos quais as entidades nos diferentes Estados-membros deveriam investir prioritariamente o seu esforço de disponibilização e de harmonização, e também todos os outros aspectos que têm a ver com o alinhamento da parte da monitorização e do reporting e até das próprias redes de entidades e de instituições. E, portanto, este é um outro aspecto que gostaríamos de destacar. Depois de apresentar isto, faz assim todo o sentido que a identificação dos HVDs de natureza geográfica e a sua disponibilização de acordo com os requisitos da Diretiva de Dados Abertos e do seu regulamento de execução seja feita no contexto do SNIG e usufruindo assim desta forma das suas estruturas organizacionais, das redes de instituições que já estão a trabalhar em conjunto e também do manancial de dados abertos que já estão disponíveis no SNIG, como o Danilo referiu, cerca de 3.000 e que no fundo representam já um passo em frente para podermos avançar para a implementação desta diretiva. Neste sentido, foi preparada uma tabela que foi enviada às entidades do COSNIG e, portanto, isto foi acordado em reunião do COSNIG e temos aqui a tabela, não sei, claro, isto não é para ler em pormenor, mas no fundo a estrutura é esta. Existe uma parte da tabela que tem para as entidades identificarem e caracterizarem os conjuntos de dados geográficos de elevado valor por tema e categoria temática e, por outro lado, na própria tabela está carregada, no fundo, os conteúdos, a informação que o próprio regulamento define relativamente às diferentes categorias e temas. No fundo, isto para apoiar também o preenchimento e a identificação dos HVDs pelas entidades. Aqui também, quem não conhecer o COSNIC também não consegue ler, mas as entidades do COSNIC incluem as diferentes instituições da administração central sobre as diferentes temáticas que são responsáveis por informação geográfica e também as comissões de coordenação regional e a Associação Nacional de Municípios. Portanto, são estas as 37 entidades do COSNIC. 19 destas 37 entidades identificaram HVDs neste processo de recolha que foi feito no final de 2023. E pronto, isto no fundo acaba por ser um estudo inicial que iremos continuar a desenvolver em colaboração com todas as entidades para apoiar a identificação e a disponibilização dos conjuntos de dados de elevado valor no âmbito da diretiva. Aqui tivemos respostas para 4 das 6 categorias temáticas e constata-se que predominam os conjuntos de dados geográficos do tema Observação da Terra e Ambiente. Que são estes que aqui estão a verde, não sei se vê bem a cor. No entanto, é importante realçar que isto que se trata de um estudo que está ainda numa fase preliminar e que há ainda entidades que não responderam e temas relevantes sem dados ou com poucos dados e, portanto, isto será agora um esforço de colaboração em que iremos discutir no COSNIG e com as entidades como avançar. Foram identificados 262 conjuntos de dados de elevado valor,
O domínio da categoria temática Observação da Terra e Ambiente é também notório no que se refere ao número de entidades, embora de forma não tão significativa, como se vê aqui por estes gráficos. Considerando os temas em cada categoria temática, por exemplo, no caso da categoria geoespacial, há um certo equilíbrio no número de conjuntos de dados geográficos por tema. No caso da mobilidade, domina naturalmente o tema da redes de transporte. Já no caso da categoria temática Observação da Terra e Ambiente, o tema com maior número de conjuntos de dados geográficos é o que corresponde às zonas de gestão e restrição. No fundo é toda aquela os instrumentos de gestão territorial, a regulamentação ambiental. É aí que surge o maior número de conjuntos de dados de elevado valor, seguido por outros temas como as ortoimagens, os sítios protegidos, a geologia, os recursos minerais, a ocupação do solo. Portanto, aqui podemos ter uma ideia em termos temáticos de quais são aqueles onde temos maior número de conjuntos de dados de elevado valor. Em termos de política de dados, é possível ver que surgem alguns dados que não estão totalmente prontos a corresponder àquilo que é definido no regulamento. Há alguns dados só com a possibilidade de visualização e também alguns dados com restrições de acesso. Isto, no fundo, como eu disse, é um estudo preliminar e estas situações têm que vir a ser avaliadas no contexto dos HVDs futuramente. Aqui neste gráfico constata-se que a maior parte dos dados identificados está publicada no SNIG, o que é também um aspecto a considerar face a esta estratégia que se pretende seguir, ou seja, no fundo usar o SNIG como o alimentador em termos de conjuntos de dados geográficos de elevado valor do país, no fundo, e portanto é importante que aqueles conjuntos de dados que foram identificados pelas entidades e que não estão disponíveis no SNIG possam também passar a estar. Nós temos a informação relativa às diferentes instituições, não nos cabia agora aqui trazer a informação detalhada de cada entidade, mas no fundo todo esse manancial de informação que conseguimos recolher agora com este estudo está a ser analisado e será discutido numa próxima reunião do COSNIG, porque no fundo o objetivo de todo este trabalho é vir a facilitar o cumprimento desta diretiva e do seu regulamento de execução e, portanto, temos o deadline de 9 de junho, relativamente ao qual deverão estar identificados os conjuntos de dados de elevado valor de Portugal, no fundo, e temos que fazer também depois o esforço para que esses conjuntos de dados cumpram os outros requisitos, nomeadamente tudo o que tem a ver com a disponibilização e também com as outras características técnicas que foram aqui abordadas também anteriormente. Como notas finais, temos que, desta área da informação geográfica, sobre o regulamento, os conjuntos de dados geográficos enquadram-se em diferentes categorias temáticas do regulamento, nomeadamente geoespacial, observação da Terra e do Ambiente e mobilidade. Estas categorias remetem para os temas INSPIRE e respectivas disposições de execução, e nomeadamente no que se refere aos metadados, que também já foi aqui referido pelo Danilo, que no âmbito do SNIG o perfil de metadados está de acordo também com o INSPIRE. São identificados no regulamento atributos para a categoria geoespacial e mobilidade. É genericamente indicada a utilização em termos de disponibilização e reutilização da licença Creative Commons by 4.0 ou de qualquer outra licença aberta equivalente ou menos restritiva. São referidos os formatos abertos em cada categoria temática e os conjuntos de dados geográficos disponibilizados através do SNIG respeitam o regulamento, como eu referi. E, portanto, enquadram-se nesta estratégia para o cumprimento da diretiva. Nesta análise preliminar, foi possível identificar quais as categorias temáticas com maior número de conjuntos de dados de elevado valor, globalmente e por entidade, e também os tais aspectos que têm que vir a ser discutidos para ter a situação resolvida, para além de contribuir para a implementação da Diretiva de Dados Abertos. Esta identificação
e disponibilização dos HVDs de natureza geográfica pode também permitir aumentar o número de conjuntos de dados geográficos disponíveis através do SNIG e promover novas utilizações, portanto as tais reutilizações que também são importantes. E como próximos passos no âmbito deste estudo específico, como eu referi, é uma análise ainda preliminar, é necessário também acompanharmos os esforços que já foram referidos por mim e pelo Danilo no âmbito do MIG, que no fundo nos poderão também apoiar e perceber de que forma é que nos metadados a informação pode ser registada e como é que tudo vai ser feito de forma coordenada. É importante também rever os dados identificados pelas entidades de acordo com o que está estabelecido em termos de requisitos e perceber o que é preciso, em que é preciso investir. Recolher também os dados das entidades que estão em falta relativamente às lacunas mais críticas em termos temáticos e também colocar no SNIG os HVD identificados como não estando ainda disponíveis através da infraestrutura de informação geográfica nacional. E era isto que vos queria dizer sobre este trabalho, que ainda há muito para fazer, mas para já dá uma panorâmica da nossa situação no domínio da informação geográfica relativamente aos conjuntos de dados de elevado valor. Obrigada. Boa tarde a todos. O meu nome é Wanda França, estou aqui a representar a AMA. Tenho o privilégio de ser a moderadora da mesa redonda, a quem convido a DGT a estar presente, o INE e o meu colega António Soares. Por favor, venham para o palco. Vamos dar início a um diálogo que eu espero que seja enriquecedor e agradeço as perguntas que nos fizeram chegar e quero também que se sintam à vontade para colocar qualquer pergunta que não vejam esclarecida nesta mesa redonda. Muito obrigada pela vossa presença, especialmente por estarem aqui num dia em que certamente têm a vossa agenda bastante preenchida. Boa tarde. Em primeiro lugar, quero agradecer as vossas excelentes apresentações. Acho que explicaram muito bem a importância deste tema. Quero agradecer em particular nesta fase ao Jorge por se juntar a nós e por ter aceito o convite de estar aqui a partilhar os passos que o INE já deu e que tenciona dar para cumprir este regulamento. E, nesse sentido, pergunto a alguém do público se quer fazer já alguma pergunta ou se eu posso começar a lançar questões aqui aos nossos convidados que vocês gentilmente nos fizeram chegar. Quem quiser fazer perguntas, basta pôr o braço no ar, que o meu colega dá-vos o microfone e podem lançar já uma pergunta para os nossos oradores. Olá, desculpem, boa tarde, desde já obrigado pela apresentação. Na última reunião que tinha tido com o Sr. António e a Alexandra, desculpe, vocês tinham-nos fornecido as categorias temáticas com cada tema Inspire Team associado à categoria. E quando analisámos esses temas, reparámos que haviam alguns temas alguns Inspire Teams que não eram associados a nenhuma categoria temática, mas que, no nosso caso, do IPMA, meio que faziam sentido para os dados que temos publicados no SNIG. Por exemplo, características atmosféricas eram um dos temas e características geometeorológicas. E pronto, lendo a descrição desses temas e verificámos que no Inspire ainda estavam presentes como válidos,
ficámos um bocado na dúvida que tema é que podemos associar a, por exemplo, dados de normais climatológicas, de número de dias de precipitação distribuídos espacialmente por ano, etc. Especialmente porque na categoria de dados meteorológicos os dados punham especificações, neste caso de médias diárias, que já não fariam sentido para por exemplo, para as normais climatológicas, que são anuais. Nesse caso, pronto, queremos saber que tema é que poderíamos associar. Será que seriam os termos dos domínios ambientais, que não são os Inspire Teams, mas estão associados aos temas da observação da Terra e do ambiente? Eu vou pedir à Alexandra. Pois, eu não sei se posso ajudar, mas é verdade que quando olhamos para o anexo do regulamento há determinadas categorias temáticas que não é assim tão direta a forma de identificar, não é? Sim. Eu acho que é importante, se calhar agora também, até mesmo no âmbito do próprio Inspire, conseguirmos ter algum apoio no fundo, para nos ajudar a clarificar qual a melhor forma de considerar ou não determinados conjuntos de dados. Porque eu também tentei ver na categoria da meteorologia, também tentei ver aqui na categoria da meteorologia a correspondência com alguns dos temas do Inspire e não é assim tão direta como, por exemplo, na da observação da Terra e do ambiente. Mas é algo que podemos vir a discutir, não sei, e também recorrer no fundo, a quem nos possa ajudar a clarificar. Não tenho. Sim, obrigado. Pois, neste caso era mesmo devido aos dados meteorológicos não serem... aos dados meteorológicos, não, às categorias associadas à categoria temática meteorológica não serem realmente claros, e depois, quando analisámos essas categorias que estavam em falta, nomeadamente a atmosférica e a geometeorológica, faziam mais sentido para os dados, neste caso, que queríamos classificar. Não sei se por não serem associadas, pronto, à categoria temática, se podem ser utilizados ou não. Claramente poderemos ter outra reunião depois em relação a isso, não é? Sim. Não sei se está a funcionar, ótimo. Bom, eu acho que, em primeiro lugar, o esforço deve ser feito para fazer o levantamento do que está já bem especificado naquelas tabelas. Um exemplo que eu mostrei aqui para os dados meteorológicos. Exato. Isso seria o low hanging fruit, não é? A primeira coisa a fazer. No entanto, esses conjuntos de dados são muito relevantes e o regulamento tem flexibilidade para os incluir como high value datasets. Ok? Portanto, isso já estava especificado na diretiva 1024. Eles podem vir a posterior, portanto, qualquer Estado-membro pode adicionar outros dados que considere de importância elevada. Como são esses dois exemplos que disse. Okay. E associamos-los, nesse caso, a uma categoria em escolha, à nossa escolha, neste caso. Eu não sei como é que isso será feito, não é? Mas depois podemos ter reuniões, podemos Exato. indagar junto à Comissão Europeia para tentar saber como é que podemos resolver esse problema. Muito obrigado. Mas há flexibilidade. É isso, há flexibilidade. Mas eu diria que vocês têm já muito trabalho pela frente. Sim, nós na verdade temos o ficheiro SNIC, está preenchido, mas em Sim. grande parte dos dados, que neste caso tem a ver com as normais climatológicas ou com outros dados associados também a previsões alongadas, previsões Exato, não, dados recolhidos já de períodos de tempo extensivos. Pronto, como é uma grande percentagem dos nossos dados, Claro. nós queríamos ter a certeza antes de enviar o ficheiro, mas visto ainda também não haver muita certeza, se calhar o melhor é enviar o ficheiro e depois corrigir eventualmente. Sim, acho que o mais importante é fazer um mapeamento às exigências já bem especificadas no regulamento e depois podemos partir para a segunda derivada, digamos, acho eu. Perfeito, muito obrigado. Obrigado. Sim, já agora só acrescentar mais uma coisa. Vocês podem podemos colocar estas questões relativas ao alinhamento entre os high value datasets e o Inspire. As dúvidas que nós tivermos podemos colocar no helpdesk do Inspire. Pode ser que eles nos também ajudem a esclarecer estas questões, como é que eles foram definidos. Obrigado. Convido mais alguém do público.
certamente devem de existir muitas dúvidas pelo número de perguntas que nos fizeram chegar e eu preferia que vocês as colocassem, sintam-se à vontade. E as pessoas indicadas para vos responder, caso estejam tímidos e não queiram fazer perguntas, eu posso passar para a lista de perguntas que nos fizeram amavelmente chegar. Não há ninguém, nenhum candidato a fazer mais nenhuma pergunta? Parece que não. Então, Jorge, a primeira pergunta é direcionada ao INE. Por isso és a melhor pessoa para dar resposta a este tema, pelo menos esperamos assim. E a pergunta é, dado o trabalho desenvolvido desde há muito no INE, vem este regulamento dos HVDs e para a categoria temática estatística, em particular, obrigar o INE a repensar os processos da produção dos conjuntos de dados? Se sim, que dificuldades é que têm encontrado? Bom, antes de mais nada, boa tarde a todos. E se eu não for a pessoa mais indicada para responder a alguma pergunta, tenho ali uma equipa de pessoas, o António Portugal, a Ana Santos, Francisco e o Carlos Dias, que me podem ajudar a responder eles próprios às perguntas. Bom, na verdade, nós não temos grandes alterações aos processos que precisamos para fazer cumprir este ato delegado relativamente aos conjuntos de dados de elevado valor. Em primeiro lugar, há uma articulação estreita sempre entre o INE e a DGT, como há com outras entidades, e isto no âmbito do SNIG. Portanto, nós já publicamos metadados há bastante tempo no SNIG e temos serviços de dados, portanto, no nosso endpoint, isso foi feito uma articulação, fizemos parte daquele levantamento que a Alexandra mostrou do Excel, e esse trabalho está em curso e não são assim tantos conjuntos de dados, mas, portanto, não vemos problema em cumprir essa parte dos dados geográficos. Se ficássemos só por aí estava tudo bem, mas temos mais os estatísticos, que não são poucos e são bastantes. Nós nos últimos anos temos feito um trabalho desde há, eu não queria dizer que era uma década, mas por acaso é mais de uma década, em que a forma como nós disponibilizamos informação estatística, e não estamos a falar de dados, ainda hoje por aí vemos muitos textos escritos em que referem dados e informação e querem se referir à mesma coisa, não é a mesma coisa, como todos sabemos, ou quase todos sabemos, possivelmente, sobre informação estatística e falando de indicadores estatísticos, nós construímos um sistema de meta-informação estatística, podíamos-lhe chamar catálogo, e temos depois os valores sobre esses indicadores. E isso tudo, nesse conjunto, vai parar a um repositório que é uma base de dados de difusão, que nós designamos de base de dados de difusão, que é uma espécie de snapshot sobre um determinado indicador num determinado período de referência. Como sabem, para nós o período de referência é uma das dimensões, como a geografia, de qualquer indicador estatístico ou outro indicador. E, portanto, não vemos um problema nisso. Ou seja, se os indicadores ou os conjuntos de dados seguirem o mesmo trajeto dos outros indicadores que não são considerados, inclusivamente, possivelmente, já haverá lá alguns High Value Datasets que nós nem nos apercebemos que já são High Value Datasets e já estão classificados como tal. Se seguirem esse percurso, estamos relativamente tranquilos sobre o processo relativamente à parte alfanumérica. Sobre a geográfica já falei. Qual é a dificuldade com que estamos neste momento? A primeira é que não temos recursos, mas como estamos aqui no âmbito da administração pública, portanto não estou a dar nenhuma novidade. Não vamos falar, claro, de reter recursos nem nada disso, que não é esse aqui o tema. Mas na verdade não temos recursos e, portanto, temos que socorrer ao mercado. O INE, em particular, é bastante autónomo tecnologicamente e nestas questões dos dados. Mas neste caso aqui aparece uma nova figura que é o catálogo de dados para cumprirmos aqueles standards do tipo DKTP, etc, etc. E, portanto, essa está a ser a nossa dificuldade, em particular nas opções,
Se escolhemos um, se escolhemos outro, porque é que escolhemos aquele e porque é que não escolhemos o outro. E depois disso, a implementação, porque ou nós temos capacidade interna para conseguir fazer a implementação, e nós fazemos outras coisas além de dados de elevado valor, ou então vamos ter que correr no mercado, e eu não sei se há grandes especialistas no mercado sobre este tema. Esse é um problema com que nos debatemos. Depois, um outro que é importantíssimo, que eu considero muito importante, porque é preciso medir o impacto daquilo que viermos a publicar e daquilo que nos obrigam a publicar pela diretiva, é saber e monitorizar sobre a utilização, como é que estão a ser utilizados os nossos dados que disponibilizamos. E, portanto, esses 2 passos são essenciais para conseguirmos construir uma plataforma, uma solução de disponibilização de dados. Acho que é isto. Obrigada, Jorge. Acho que toda a gente percebeu as dificuldades e todos sofremos do mesmo, penso eu, dentro da administração pública, com a falta de recursos. António, agora esta pergunta é dirigida para ti. Eu sei a resposta, mas não vou dá-la. Como pensa a AMA divulgar os HVDs no dados.gov? Isso já está relativamente pensado, portanto temos já boas ideias. Os HVDs vão ter uma tag, portanto um label especial para os identificar facilmente. Penso que será o mesmo no SNIG, vai acontecer o mesmo, não é? O portal sofreu algumas modificações nos últimos upgrades, onde estamos a reorganizar, portanto, toda a temática dos dados, e obviamente vamos incluir os HVDs com as categorias temáticas, de forma a facilitar a pesquisa dos dados e a agregação, portanto, dos vários conjuntos de dados. Vamos ter nessas páginas de HVDs, vamos ter a divulgação de conteúdos e conteúdos relacionados com HVDs, à semelhança do que alguns países já começaram a fazer, nomeadamente a França. E pronto, é isso. O que pretendemos, e a nossa missão é facilitar localizar estes dados e oferecê-los com a maior qualidade possível. Obrigada, António. Só acrescentar, relativamente àquilo que o António disse, portanto, no caso do geoportal do SNIG, nós estamos a fazer agora um estudo para fazermos uma reformulação do geoportal. Portanto, de certeza que vai incluir lá uma tag a dizer conjuntos de dados de elevado valor. O grande problema aqui, ainda não temos definido e não sabemos, é como é que vamos identificar esses dados de elevado valor nos metadados. Portanto, ou através de uma keyword, portanto, não há nenhuma indicação sobre como identificar esses conjuntos de dados de elevado valor nos metadados. Nós estamos a pensar em avançar para colocarmos uma keyword, conjuntos, seja o HVDs, ou seja o que for, para conseguirmos depois termos uma informação para podermos colocar essas tags nos HVDs. Mas isto ainda é um trabalho que ainda está a ser feito, portanto ainda estamos a pensar qual é que será a melhor forma, até porque não temos indicação, pelo menos da parte da diretiva Inspire, como é que isso vai ser feito. Obrigada, Daniel. Sim, neste momento estão-se a discutir como é que se harmonizam os metadados da Inspire e dos HVDs. Também está a ser discutido, portanto, a nova versão, a versão 3 do DKTP, portanto, que é o Standard Metadados Privilegiado a nível europeu, onde vão incluir, de facto, os HVDs, e esperemos que isso seja o fator mais importante, aliás, é o fator mais importante para depois os classificar. E, obviamente, essa classificação tem que ser feita na origem, portanto, no fornecedor dos dados. Sim, depois temos que ver também o alinhamento entre aquilo que é os dados geográficos que estão na norma ISO e os HVDs, neste caso os metadados que estão no dados.gov, que estão em DCAT. Portanto, há aqui que fazer um alinhamento sobre os campos dos metadados. O mapeamento dos standards, sim, certo. Devo dizer que este problema não é só de Portugal, não é? E ainda tivemos recentemente em novembro com os nossos parceiros europeus, e isto era um assunto discutido, ninguém sabe ainda como é que isso vai ser feito. Está-se a trabalhar nos standards. Devo dizer que eu, pelo menos, tenho mais um obstáculo que ainda não decidimos qual é o acrónimo, se vai ser HVDs ou outro, porque se for DEV
dados de elevado valor, parece deve, não fica bem. E estamos com esse dilema, se quiserem ajudar, sugestões para um acrónimo para os HVDs a nível nacional. Por isso é que nós usamos aqui os HVDs. Mas temos de estar alinhados. Pois, temos de estar alinhados sobre isso. Obrigada. Nós também estamos aqui a discutir se é com uma tag, uma palavra-chave, mas se consultarem o geoportal Inspire vão ver que eles já têm lá a categoria High Value Datasets, eles já definiram isso tudo. Não sei como, mas já lá está. Mas nós também não sabemos e temos falado sobre isso. É uma classificação interessante, tem algumas falhas já apontadas. Provavelmente foi algum algoritmo de inteligência artificial que fez essa classificação. Fez. Não, a sério. Pois foram aos dados de elevado valor que correspondia aos temas Inspire e É isso, tem a ver com os dados prioritários e tem a ver com uma coisa que o Inspire já fez desde o início, que são as categorias temáticas. E que o que eles fizeram foram às categorias temáticas do Inspire e fizeram um mapeamento para os HVDs. Só que aquilo depois tem alguns erros, algumas inconsistências e aquilo parece-me a mim que não é assim tão certo quanto isso. Mas eles já assumiram que têm inconsistências lá no MIG ou não? É que dá-me a ideia que eles fazem as coisas e depois está feito. Exato. Essa é outra. Isso é uma dúvida que temos que ver. Mas, há imensas incongruências a nível dos atributos, não é? Por exemplo, não estão definidos da mesma forma. Os atributos é outro filme, porque consoante as categorias nós vamos tendo, se vocês repararem, na categoria geoespacial os atributos estão definidos de uma maneira, eles colocam no regulamento os atributos, que atributos é que os dados devem ter, mas se formos entrar para a categoria observação da Terra já remetem para a diretiva Inspire, portanto são outros atributos e a forma de trabalhar os dados são diferentes, portanto há aqui uma inconsistência muito grande entre as diversas categorias temáticas. E no geoespacial temos dados que são Inspire também. Portanto, não se percebe muito bem estas diferenças. Eu tenho uma dúvida que se calhar presentes terão, que é com que frequência teremos de partilhar os HVDs uma vez iniciado esse processo? Ok, Alexandra, aqui. Com que frequência? Reportar os HVDs, com que frequência podemos fazer as entidades? Existem as obrigações de reporting de 2 em 2 anos para que cada Estado-membro vá atualizando, no fundo, os conjuntos de dados de elevado valor que disponibiliza e todos os outros aspectos que estão associados a esse reporting, que ainda não se sabe, como disse o António, ainda não se sabe bem qual é que é o tipo de formulário para responder, mas a frequência será depois de 2 em 2 anos a partir do primeiro relatório. Sim, isso será, portanto, relativo à amostra de evidências, será no reporting, mas os dados de facto estão disponíveis por API. Supõe-se que a maior parte deles tenham uma currency, portanto uma taxa de atualização quase em tempo real. Depende, obviamente, do tipo de datasets. Eu imagino datasets do IPMA, de dados de estações de observação meteorológica, serão quase em tempo real. Algumas estações têm essa potencialidade e esses serão em tempo real. Outros não, dados estatísticos não serão, terão um ciclo anual ou o que seja. Mas aqui entraremos já numa discussão do que é tempo real e o que é quase tempo real e não só, e dinâmicos, mas não vale a pena. Já agora posso acrescentar só mais uma coisa. Tão importante quanto isso é os serviços e as APIs estarem a funcionar 99,9% do tempo. Porque e no âmbito do report para a diretiva Inspire nós pescamos isso, na altura em que eles fazem no fundo a colheita dos metadados para fazer o report, se os serviços não estiverem a funcionar, portanto esses serviços não são catalogados para o geoportal Inspire. Portanto, um ponto importante é termos serviços de visualização, de descarregamento, termos APIs, mas elas estarem a funcionar
digamos que quase a 100%, não é? Há um limite de valor que a diretiva Inspire impõe, que é 99,9%, se não me engano, portanto, são os 100%. Posso só pôr aqui nas palavras do Danilo sobre a questão da disponibilidade dos serviços. Isto é uma preocupação que para o INEC é constante, não só pelos serviços, mas, por exemplo, na recepção de dados administrativos. Nós já fazemos muita estatística com dados administrativos. Eu, noutro sítio, já falei sobre isto. E a questão da garantia e do nível de serviço é um aspecto muito importante nestas questões de quando nos expomos. Ou seja, se temos um conjunto de utilizadores que utiliza constantemente os serviços da meteorologia, porque precisa deles diariamente, ou outros serviços, depois temos que estabelecer SLAs, ou seja, níveis de serviço, e portanto os serviços têm que estar amplamente, têm que estar 99,9% a funcionar. E esse é um aspecto, pode não ser uma dificuldade, mas é um aspecto que pode sobrecarregar algumas entidades que têm a obrigação de disponibilizar, neste caso, High Value Data Sets. Caso contrário, esses níveis de serviço não tenham a qualidade adequada, o que acontece é como aquele restaurante, que nós vamos ao restaurante, gostamos muito, voltamos. Se não gostamos, nunca mais lá voltamos. Portanto, é mais ou menos essa semelhança que pode existir sobre as questões de garantia de serviço. E isso vai ser interessante porque nos vai obrigar a todos a ter muita mais atenção aos serviços que disponibilizamos, e quando falamos de partilha de dados, aí ainda se torna mais premente a garantia de serviço. Sim, um bocadinho. Já deixo o microfone. Era só para acrescentar rápido que na diretiva que tinha partilhado connosco, António, acho que é 2019-2024, se não me engano, a que estabelece as categorias temáticas. Em algumas categorias temáticas está definido o tempo de atualização mínimo dos dados, e pronto, para quem tiver dúvidas nesse aspecto, ler esse documento é muito importante para perceber pronto, se há algum limite mínimo ou quando é que devemos atualizar os dados. No nosso caso, pronto, os meteorológicos têm todos essa variante definida. Era só isso. Obrigado. Agora uma última pergunta para todos, que acho que já estamos na hora, não é, Ana Pio? Quem vai validar a nível nacional e internacional os HVDs e os requisitos para a sua disponibilização? Não, isso foi uma questão levantada num tal encontro que eu mais outros colegas fomos na Dinamarca com vários homólogos aqui dos dados abertos, e essa era uma questão que se colocava de facto, mas não há respostas, ninguém sabe quem é que vai fazer de polícia. Imagino que isso começará depois dos primeiros reports, dos primeiros relatórios serem entregues, e até lá acho que vai ser um bocado mas não temos resposta para isso, de facto, não sabemos. Se calhar ainda temos tempo para mais uma pergunta. Desculpa. Não, desculpa. Tanto quanto eu sei, e apesar de não saber em profundidade, relativamente à Inspire, a monitorização, como os conjuntos de metadados estão disponíveis, a monitorização é feita por harvesting do Inspire Europa. Como os HVDs, isto é um suponhamos, ou é futurologia, possivelmente, como todos os HVDs vão estar disponíveis por API, há de haver um sistema, se calhar, do Data Europa, por qualquer coisa desse género, que verifica se realmente os dados estão disponíveis e no tempo que é exigido. Parece-me que possa ser assim. Deixa-me só acrescentar mais uma coisa há bocadinho. Quando me perguntaram sobre os processos,
todos os indicadores que nós já disponibilizamos estão disponíveis via API desde 2016. Portanto, aquelas dificuldades da primeira pergunta que a Wanda fez, eu não quero ser redutor, mas não vamos ter dificuldades aí, porque já temos a API a funcionar. Esperemos que corresponda às especificações do HVD. Temos ali mais uma pergunta. Portanto, que qualquer máquina, qualquer aplicação dos indicadores que estão disponíveis no portal de estatísticas oficiais, no INE, estamos a falar da informação estatística e não de dados, no limite, quando faz uma extração do indicador e o transforma em dados, também são dados depois. Nós disponibilizamos 3 APIs, não tenho certeza, mas 3 ou 2, mas sei que têm esta parte. Tem os indicadores propriamente ditos com os valores, tem um catálogo de dados, um catálogo de indicadores e tem a meta-informação associada ao indicador. Aliás, nós já alimentamos o dados.gov.pt não pelo envio de ficheiros, mas apenas pelas APIs que temos disponíveis relativamente aos indicadores que estão disponíveis no portal, que são cerca de 10.000, salvo erro, e portanto que alimentam o dados.gov.pt. Sim, estou a falar de dados alfanuméricos, não estou a falar de dados geográficos. Dados geográficos já... Não são serviços da OMS, mas são web services na mesma, mas para dados alfanuméricos. Os serviços geográficos já existem para metadados e no endpoint para os dados. A Ana confirmou-me que temos mais tempo, mais 15 minutos, não é? Já agora, deixa-me só acrescentar ali uma coisa ao que a Aurete disse. Relativamente às APIs para dados geográficos, o OpenGeo Spatial Consortium está a desenvolver essas APIs, que irão substituir os WMS e os WFS, dentro em breve teremos que disponibilizar estas APIs e deixar-nos de disponibilizar os tais WMS e WFS, que são os serviços de primeira geração. Desculpa, não. Depende. Sim. Depende se os dados são muito pesados. É um bocado difícil. Daí a passagem dos WFS, que eu agora vou entrar num pormenor muito técnico, que tem a ver com os dados que são transmitidos pela internet, são em formato GML, que é uma extensão de XML, enquanto que as APIs são transmitidas via JSON, que é um formato muito mais rápido e dá para ser integrado em aplicações web. Portanto, há uma diferença muito grande entre estas duas especificações. António, qual o motivo da colaboração estreita entre a AMA e a DGT para a implementação deste regulamento de execução? Nós iniciámos esta colaboração porque houve disponibilidade da parte da DGT, como é óbvio, e vontade imediata, porque eles têm uma experiência longa, 16 anos na Diretiva Inspire, que lhes dá uma grande capacidade, e portanto toda a constelação de entidades que colaboram com a DGT, com o SNIG, que é muito importante. Portanto, isso já estava estabelecido, esta rede, estes conhecimentos sobre os dados, e acima de tudo foi isso. Portanto, este modelo, que no meu entender é um modelo que pode ser, e que estamos a procurar fazê-lo também com o INE, portanto o INE como também centro de influência com outras entidades com competências delegadas à volta do INE, e este modelo pode ser reproduzido, imagino eu, a outros níveis, com portanto, determinadas representações ministeriais que podem congregar à sua volta outras entidades que possam contribuir para a identificação dos HVDs. Portanto, e acho que é um caso de sucesso, portanto temos aqui resultados, acho que foi expressivo. Temos muitos datasets já identificados, já conhecemos alguns problemas que temos que resolver, e o IPMA também, com o IPA começámos há pouco tempo as conversações. Espero que temos aqui presentes uma equipa grande do IRN, espero que também venha a bordo, juntamente com a AMA, que se junta a nós,
e que possamos colaborar no sentido de identificar os HVDs. Obrigada, António. Peço uma última reflexão a todos para esta última pergunta. De que forma podemos sensibilizar a sociedade para a utilização dos dados disponibilizados pela AP? Eu acho que um bocadinho aquilo que o António hoje já fez na apresentação dele, de mostrar as reutilizações e mostrar a forma como muitos dos dados podem ser explorados em utilizações significativas para a sociedade. Acho que é uma boa forma, ou seja, quanto mais reutilizações houverem e mais divulgação houver dessas reutilizações, penso que poderá contribuir para esse objetivo, que no fundo é o objetivo final, não é? Que os dados sejam utilizados. Sim, eu penso que sim, que portanto, a parte da divulgação, da documentação para que os utilizadores saibam, e possivelmente termos ferramentas simples também que os utilizadores possam utilizar esses dados, acho que o caminho é por aí. Acho que é importante quer as FIAs e as pessoas que trabalham com dados ter esta awareness, ter esta sensibilização para a abertura dos dados. As reutilizações são de facto o mais próximo da criação de valor. Os dados por si num repositório não fazem nada, portanto queremos ver reutilizações, queremos divulgá-las no Portal Nacional de Dados Abertos. Uma coisa que fizemos este ano foi no ano passado, e ainda continuamos este ano, é trabalhar na medição do impacto. É uma questão muito difícil de resolver, e não somos só nós que temos essa dificuldade. Todos sabemos que os dados da DGT, do INE, do IPMA são usados por toda a sociedade, e como é que nós medimos o impacto de facto desses dados. Mas o impacto existe, e acho que devemos estar todos conscientes do valor dos dados abertos em todas verticalmente nas organizações, nas FIAs e não só. Felizmente, eu acho que também foi um sucesso aqui deste evento termos trazido pessoas de FIAs, portanto chefes, e também pessoas que trabalham com os dados de facto. Esse era um dos nossos desígnios, trazer essas pessoas para quase evangelizarmos para esta problemática dos dados abertos e HVDs. Peço desculpa pela expressão, mas acho que é mesmo importante. Pronto, é isso. E este evento é um exemplo dessas tentativas para também sensibilizar para este tema. Bom, acho que me vou alongar só um bocadinho, mas é pouquinho, então é rápido. Eu não vou propriamente falar sobre a vantagem de ter dados abertos ou Open Data ou High Value Datasets. Eu acho que qualquer pessoa que está aqui consegue perceber perfeitamente que a reutilização de dados é o que é, e portanto é sempre uma vantagem para o cidadão, para a empresa e para a sociedade em si, e para os que tomam medidas políticas e por aí fora. Os dados para o INE como uma informação estatística são um bem público, e nós nesta luta de os dados e a informação estatística já há muito tempo que temos pensado, ainda não implementado, a disponibilização de um dados.ine.pt em que o INE seja uma referência relativamente aos dados que produz, e não, possivelmente também não só, vamos ver o que o futuro nos diz, no sentido de que seja um ponto de referência para ir buscar dados sobre determinados domínios. Nós produzimos informação estatística e, portanto, disponibilizamos-la free e para toda a sociedade civil. Nós disponibilizamos dados para uso interno, também para fazermos estatísticas, e disponibilizamos dados para fins de investigação científica. Temos um projeto de uma infraestrutura de investigação, de dados para investigação, com o propósito de disponibilizar dados para os investigadores e para fins de pesquisa ou de pesquisa científica. No entanto, aqui há uma diferença, porque nem todos os dados que vamos disponibilizar são dados abertos, não pode ser. E há questões há trabalhos de dados que só podem ser feitos em Safe Center, ou seja, há determinados dados que nós não vamos disponibilizar para o público, de certeza absoluta,
pelo menos no formato em que os disponibilizamos aos investigadores e, portanto, podendo ser só trabalhados em Safe Center. Não se falou aqui, eu acho que é importante, da meta-informação sobre os dados. A meta-informação sobre os dados é essencial para compreender os dados, não estou a dizer nada de novo, mas nestas questões dos HVDs e do Open Data, se não tivermos boa documentação sobre os dados, ninguém sabe mexer neles, porque não compreende sequer tão pouco o que é que aqueles atributos querem dizer, quais são os conceitos que estão por trás do assunto, ou daquele tema, ou daquele atributo. Assim se promove mais a reutilização dos dados. Quanto mais fáceis forem, melhor. Eu conheço muito pouco sobre Inspire, mas sei que o modelo Inspire é altamente complexo de compreender. Se enverdarmos por a disponibilização de dados, por uma complexidade de modelos e de meta-informação, daquelas que é preciso estudar o assunto, não é preciso fazer uma tese de mestrado, mas qualquer coisa desse género, então a reutilização e a utilização não há de ser por aí. Há aspectos também de coerência e de harmonização em que, não sei se já tiveram experiência, por exemplo, eu vou buscar um dataset a um site, a uma plataforma nos Estados Unidos e vou lá buscar uma informação que me interessa e é sobre Portugal. Essa informação que está nesse dataset e a classificação geográfica que está por trás desse dataset geralmente não tem nada a ver com as nossas classificações geográficas que usamos. E quem diz classificações geográficas diz, por exemplo, alguém que disponibiliza uma lista de produtos e tem uma classificação de produtos que não é uma classificação standard. O regulamento chama a atenção para em alguns conjuntos de dados, seguirem determinadas taxonomias, determinadas ontologias, determinadas classificações. E, portanto, isso é muito importante. A outra questão que eu falei logo no início, a da monitorização. Se não conseguimos monitorizar bem os HVDs e o uso do Open Data, eu fico na dúvida se temos 7.200, não é duvidando das estatísticas, quer dizer, eu poderia duvidar das estatísticas, claro. São 7.200 utilizadores do portal de dados abertos. Eu acho que são mais. Sinceramente, acho que são mais. Não sei se estão bem registados. Pronto, desculpa. Então, se calhar é um engano meu. Lá está, um problema de conceito. Não falámos de confidencialidade e proteção de dados, mas é um aspecto tremendamente importante. Eu sei que estão acauteladas nos regulamentos as questões da proteção de dados e de confidencialidade de dados. Mas, nos dias de hoje, em que trabalhamos com dados e disponibilizamos dados, sejam eles open data e sejam eles de elevado valor ou não de elevado valor, e quando estamos a disponibilizar dados, nós não sabemos, atualmente, com tanta gente a trabalhar em dados, para o melhor fim e para os piores fins, não sabemos quando estamos a disponibilizar se realmente aqueles dados que estamos a disponibilizar estão protegidos. Porque não sabemos que bases de dados é que um criminoso, passa a expressão, tem ali ao lado. E, portanto, com as bases que esses possuem, com as bases que nós disponibilizamos, não digo facilmente, poderemos ter problemas de identificação indireta de registros únicos. E, portanto, neste ecossistema de dados tão grande, e que se quer tão grande, e espaços europeus de dados, e open data, e HVDs, e por aí fora, há problemas deste género. Um exemplo, a lista de devedores à autoridade tributária e à segurança social é pública, tem licitude, tem o NIF e o nome da pessoa. Eu vou fazer um seguro de saúde. A seguradora resolve, porque sim, ir ver se eu sou um devedor da autoridade tributária ou da segurança social. Imaginem que por acaso até sou. E isso pode contar para fazer o meu seguro ou não? Não sabemos. Também nunca nos vão dizer. E eu pergunto, é ética o uso dessa informação?
pela seguradora para fazer um seguro de saúde ou um seguro de vida? Temos ou não temos problemas de utilização de responsabilidade, do uso, o uso ético e responsável dos dados? Temos e vamos ter. O António falou no regulamento da inteligência artificial, que felizmente foi produzido pela União Europeia e há de levar muitas voltas, suponho. Está quase, mas vai levar muitas voltas. É a versão das 500.000 versões que vai ter. Com a inteligência artificial generativa e outra qualquer, com esta quantidade de informação de dados, imaginem o que é que se pode aprender e que usos, em termos éticos e responsáveis, é que a informação pode ter. O INE gosta muito desta área dos dados, evidentemente, e vamos fazer esse tal dados.ine.pt, que eu espero que seja rápido, porque vamos reunir o conjunto de dados abertos, HVD, Public Use Files e outros que temos por lá, que ainda não descobriram que eram HVDs, nem nós, nem eles, mas vão estar disponíveis. Obrigado. Obrigada a todos pela vossa presença. Obrigada aqui aos nossos oradores que contribuíram para um diálogo rico e que certamente levamos daqui algumas respostas que serão úteis para as próximas implementações, para os próximos desenvolvimentos. Espero que todos tenham gostado desta tarde e agora convido a vir ao palco o meu colega Luís Correia, que tem um carinho muito especial sobre esta área, para fazer o fecho deste workshop. Luís. Acho que vale a pena também, antes de saudar a todos e caras conhecidas aqui que já vamos interagindo, porque o tema dos dados tem ficado cada vez mais na agenda, ainda bem. Era também pedir mais um aplauso para os membros que aqui estiveram e a partilhar de forma tão aberta aquilo que são as problemáticas do dia-a-dia no tratamento de dados. Tenho aqui algumas notas que fui tirando ao longo da sessão e vou partilhar também algo, não é um código de descontos, mas é algo que nos poderão também usar para fazer o scan e nos dar também um pouco do vosso feedback à sessão que estivemos aqui a fazer. Sessão essa que, sendo sobre dados abertos na administração pública, mas em específico sobre a questão do valor dos dados, foi de facto um dos temas mais abordados. Dados de elevado valor, e é indiscutível que os dados têm esse valor. Eu arriscaria a dizer que os dados são como as grandes alegrias. Já vou voltar a isto no final. Eles são como as grandes alegrias e, neste caso, os HVDs, já os categorizamos em 6 formas distintas. Temos 6 categorias que o Regulamento de 2023 clarificou, quanto à sua estrutura, e temos aqui também um outro facto de 2023 que a nós nos agrada particularmente, é o facto de o dados.gov ter crescido mais de 70% no número de datasets que tem disponível. Nós passámos para 9.700 datasets e vínhamos de um número à volta dos 5.000 em 2022. E esse crescimento, bem como um acréscimo de 15% nas reutilizações, também só foi possível e é fundamental devido à colaboração com entidades como aqui estão a DGT, o INE, o IRN, o IBMA, como já se falou, que são entidades muito habituadas a este alinhamento com diretivas específicas. Ouvimos, por exemplo, o Danilo há pouco até dizia, vou ter que entrar um bocadinho no nível técnico porque é inevitável falarmos do léxico da diretoria Inspire quando estamos aqui à procura desta fundamentação, mas também se explica que estes temas requerem análise muito especializada para, de alguma forma, descomplicar a abordagem aos temas
e ajudam a centralizar os pedidos de esclarecimentos e, mais do que tudo, auxiliar na sua disponibilização de dados com qualidade, como falava o Jorge também. Foi referido pela DGT que, através de entidades presentes no COSNIG, estão já identificados 262 HVDs. É importante reconhecer que este esforço de alinhamento pela diretiva é muito importante, mas também que são os próprios proprietários dos dados a identificar e preparar os dados de elevado valor. As entidades como a AMA, e como acontece na Europa neste momento, nós aquilo que estamos a fazer é facilitar a publicação dos dados, a incentivar e facilitar a sua publicação. Não nos compete, portanto, avaliar se estamos perante HVDs, se eles estão de acordo com a diretiva. Essa avaliação será feita pelo tal processo que há pouco se dizia que ainda não está completamente definido pela Comissão Europeia. Uma das coisas que nos comentaram é que poderá ser utilizada a própria inteligência artificial para sondar os sites que disponibilizam dentro de cada país estes conjuntos de dados e verificar se eles cumprem com as estruturas e cumprem com tudo aquilo que é requerido. O Jorge Magalhães referiu-nos ali e partilhou-nos que é necessário muitas vezes até revisitar alguns datasets que já estão produzidos para avaliar potenciais candidatos a HVDs. Retive uma expressão que o Jorge disse, que alguns já são HVDs e não sabem que o são. Não é? Por falar em candidatos é algo que nós temos pouco. Temos poucos candidatos às vagas para especialistas de dados que vamos publicando, mas este é um problema que não é uma escassez apenas sentida na administração pública. De facto, faltam certamente recursos com conhecimento suficiente para a matéria dos HVDs. Os HVDs não são apenas uma das componentes de dados que a Comissão Europeia neste momento está a legislar. A Europa está, de resto, muito ativa na legislação relativa a dados. Quer se tornar, isso está assumido, como uma grande potência da economia de dados. Regulamentos específicos sobre os dados, a sua governação, a sua disponibilização em data spaces temáticos, geridos por entidades públicas e privadas, mas também outra legislação como, por exemplo, a da interoperabilidade e da própria inteligência artificial, vão regulamentar todo este setor. O próprio cidadão é já visto também ele como uma fonte de dados. E esta é uma das novidades do Regulamento de Governação de Dados. O regulamento que prevê que cada cidadão possa ser convidado, num futuro próximo, a partilhar a sua informação social, de saúde e outras a entidades de gestão de dados na ótica do altruísmo de dados, para serem anonimizados e depois usados para investigação. Estou certo que este uso e a sua ética só por si dará um tema para um futuro workshop. Mas como tinha prometido, vou concluir como comecei. Os dados são como as grandes alegrias. Têm muito mais valor e simbolismo quando são partilhados. Obrigado e boa tarde.